Graça e paz, meu amigo e irmão, para a nossa devocional de esperança e vida de hoje, eu proponho como tema compromisso que gera compromisso. E para isso, para nós meditarmos acerca disso, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia na mais curta das cartas paulinas, escrita a Filemon. E embora nós vamos aqui refletir à luz de todo o seu contexto, eu quero ler apenas o versículo de número 18 e o versículo 19, Filemon 18 e 19, em que diz assim: E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Querido, se você voltar na sua leitura bíblica, você vai ver que no primeiro versículo, Paulo ele se diz como prisioneiro de Cristo Jesus. E é fato que o apóstolo estava preso nesta ocasião, algemado por causa do evangelho, como ele mesmo vai descrever adiante no versículo de número 13. Mas ao dizer que ele era prisioneiro de Cristo Jesus, Paulo ele revela aqui o seu conhecimento e aceitação para com a vontade de Deus em sua vida. E comprometido com essa vontade, com a vontade soberana de Deus, nós vemos que, mesmo estando preso, o apóstolo não ficou parado. Ele não ficou ali chorando as suas dificuldades pessoais e muito menos murmurando, questionando a Deus os motivos da sua prisão. Pelo contrário, ele seguiu servindo ao Senhor e à sua igreja por meio das suas cartas pastorais. É claro, meus irmãos, que Paulo, ele orou, ele apresentou a Deus as suas necessidades, a sua causa. Mas nós vemos no versículo 22 que ele manteve a boa atitude de fé, porque ele escreveu a Filemon dizendo para que ele preparasse, então, um quarto para ele se hospedar quando tivesse as suas orações respondidas, tendo, então, a oportunidade de visitar os irmãos colossenses ali. E, queridos, ao longo da carta, dessa curta carta paulina, existem algumas atitudes que me chamam a atenção na vida de Paulo. E que revelam também, assim, o seu comprometimento com Deus, como o seu comprometimento com Deus fez ele também se comprometer com o próximo. Do versículo 4 até o versículo de número 7, você pode ver que, como consequência do seu compromisso com Deus, Paulo ele também se comprometeu constantemente em orar pelo outro. Paulo sabia que apenas Deus poderia suprir a vida dos seus filhos na fé. E por isso lemos, não só aqui, mas em muitas de suas outras cartas, os relatos das suas orações feitas em favor deles. E num segundo momento, no versículo de número 10, nós vemos aqui Paulo, depois de já ter orado, agindo intencionalmente em favor da comunhão, buscando como um pacificador restabelecer o relacionamento entre Filemon e Onésimo, que era um escravo fugitivo. Este é o propósito da carta de Paulo a Filemon em si. E nos versículos 18 e 19, conforme nós vemos agora Paulo se comprometendo com a dívida de Onésimo. Ele escreveu, eu o pagarei. Ele assumiu a responsabilidade por algo que nem era dele, mas ele fez questão de assumir. E ele faz isso, queridos, porque Paulo sabia que não existe vida cristã sem compromisso. O evangelho é isso. O Senhor nos chama primeiro para nos comprometermos com Ele diariamente. E esse comprometimento com Deus, ele nos leva também a nos comprometer uns com os outros. Nós vemos aqui Paulo se comprometendo, então, integralmente com os seus filhos na fé. Paulo ele não se limitou às suas dificuldades pessoais e momentâneas. Afinal de contas, nós estamos aqui, meus irmãos, falando de um homem que estava preso e se preocupou em escrever uma carta justamente reivindicando a liberdade de outro. Ele se dispôs e usou sinceramente todos os recursos que ele tinha disponíveis, tanto
intelectuais quanto espirituais e até monetários, para servir a Onésimo, bem como a Filemon, ambos seus filhos na fé. E ele busca ainda agora reintegrar Onésimo não só na fé, mas agora socialmente, no seu convívio, na sua vida diária. E ele assim o faz, queridos, porque ele não temia se comprometer com o outro, pois o seu compromisso com Deus o impelia naturalmente a se comprometer com o próximo. Não porque este merecesse, ou talvez esperando receber algo em troca daquilo, mas Paulo assume o compromisso por amor, um amor altruísta, que visa sempre o bem do outro para a glória de Deus o Pai. E é este mesmo amor que eu e você precisamos viver diariamente. A minha oração, meus irmãos, é para que, assim como o apóstolo Paulo, eu e você vivamos comprometidos com Deus, que o nosso relacionamento pessoal com o Senhor ele seja vívido e constante, de forma que nós não sejamos impedidos pelas nossas circunstâncias momentâneas ou por nossas dificuldades diárias de nos comprometer uns com os outros em amor. Pois a vida cristã, meus irmãos, ela exige, tanto de mim quanto de você, um compromisso com Deus e com o próximo, tanto em palavras quanto em ações que então testemunhem acerca do cuidado de Deus para com a vida do seu povo. Que o meu compromisso com o Senhor me ensine dia a dia a me comprometer com você em amor.